A Grécia Antiga apresenta-se como um lugar notável, sendo o berço da democracia, com uma cena artística vibrante, uma mitologia rica e uma arquitetura espetacular. Destacam-se intelectuais proeminentes como Aristóteles e Platão, que deram contribuições significativas ao raciocínio científico. A terra fértil e o abundante vinho contribuíam para a grandiosidade da época. No entanto, ao explorarmos o lado sombrio da Grécia Antiga, percebemos que, apesar da democracia e da filosofia, os gregos mantinham uma propensão à guerra. A partir de 500 a.C., passaram a depender fortemente de mercenários estrangeiros, embora anteriormente as batalhas fossem conduzidas principalmente pelos cidadãos comuns. Na Grécia Arcaica, entre 800 e 500 a.C., milícias de meio período eram formadas, e cidadãos comuns, como fazendeiros e trabalhadores, eram frequentemente forçados a participar de batalhas entre cidades-estados rivais. As guerras ocorriam no verão, e os sobreviventes retornavam às suas atividades normais, preparando-se para a colheita. Isso tornava as batalhas imprevisíveis, especialmente porque os cidadãos muitas vezes precisavam custear seu próprio equipamento, resultando em uma proteção limitada para aqueles mais pobres. Já os mais abastados podiam adquirir ou herdar armaduras da família, tornando-se hoplitas. Os hoplitas eram soldados de infantaria armados com lanças, escudos e armaduras, tornando-se um elemento crucial na guerra grega por volta de 600 a.C. Em Atenas, no século VII a.C., a pena de morte poderia ser aplicada por crimes como o roubo de repolhos, quando foram estabelecidas as draconianas Leis de Draco e a primeira Constituição escrita de Atenas. Antes disso, o sistema legal baseava-se em leis orais, com a vítima responsável por buscar justiça, o que podia resultar em longas disputas familiares. A aristocracia frequentemente manipulava as leis em seu favor, contribuindo para uma sociedade profundamente desigual, o que motivou a necessidade de reforma. No entanto, a reforma resultou em um sistema rígido, com pena de morte ou escravidão até mesmo por crimes menores. As primeiras leis escritas, conhecidas como Constituição Draconiana, elaboradas por Draco, falharam em acabar com a desigualdade, perpetuando o sistema de escravidão em que ricos proprietários de terras poderiam escravizar seus inquilinos endividados. Além disso, apenas aqueles com armas ou certa quantidade de terra tinham direitos políticos, e muitas punições pareciam desproporcionais aos crimes cometidos. As leis draconianas foram consideradas excessivamente severas, e décadas depois, em 594 a.C., foram revogadas por Solon, substituídas por leis mais brandas. A escravidão estrangeira era disseminada, especialmente em Atenas, onde entre os séculos IV e V a.C. existiam de 60 a 80 mil escravos, superando pela metade a população total. Cada casa, em média, possuía pelo menos um escravo. Este cenário revela que, apesar das conquistas incríveis da Grécia Antiga, a vida para a maioria seria difícil, brutal e curta. Em Esparta, a presença de escravos conhecidos como ilotas frequentemente excedia em números espartanos livres, numa proporção de 20 para 1. Os ilotas eram servos endividados do Estado, dedicados à agricultura e obrigados a entregar a maior parte de sua produção ao governo. A grande quantidade de escravos realizando todo o trabalho permitia que muitos homens se concentrassem em treinamento militar, resultando na evolução da máquina militar espartana como uma das forças mais poderosas da época. Infelizmente, os espartanos não tratavam os ilotas com respeito, frequentemente os agredindo vigorosamente para manter seus ânimos quebrados. Myron, um preem, descreveu em um relato sobre a antiga Esparta que os ilotas eram submetidos a um número fixo de espancamentos a cada ano, independentemente de seu comportamento, para garantir que nunca esquecessem sua condição de escravos. Em Atenas, também era comum impor surras aos escravos. Um influente estadista ateniense afirmou que o corpo de um escravo era responsabilizado por todos os seus crimes, sendo o castigo físico a última penalidade aplicada a um homem livre. Existiam várias maneiras de se tornar escravo, nascendo em uma situação conhecida como escravidão por herança, sendo capturado e vendido como escravo se estivesse no lado perdedor de uma guerra, ou mesmo, sendo um cidadão ateniense livre, podia acabar escravizado em um sistema chamado escravidão por dívida, ao acumular dívidas com um senhorio. Para quem vivia em Atenas por volta de 430 a.C., havia uma probabilidade de 1 em 3 de perecer durante o cerco espartano a Atenas durante a Guerra do Peloponeso, onde um surto misterioso resultou na perda de mais de um terço da população, com a causa exata permanecendo desconhecida. No caso das mulheres na Grécia Antiga que desejavam usar maquiagem, era comum aplicar chumbo no rosto.
Embora os escritores gregos, predominantemente homens, frequentemente desaprovassem o uso de cosméticos, associando-o principalmente a prostitutas e mulheres de classe baixa, é agora amplamente aceito que praticamente todas as classes de mulheres e até muitos homens utilizavam maquiagem para realçar características e clarear a pele. Entretanto, a utilização frequente da pasta de chumbo resultava em terríveis desfigurações e cicatrizes, corroendo a pele e desencadeando um ciclo vicioso de doenças. Para quem viveu na Grécia Antiga, aproximadamente em 1177 a.C., havia uma considerável possibilidade de enfrentar fome ou ser vítima de piratas. Historiadores concordam que, por volta desse período, uma ampla rede de civilizações no Mediterrâneo colapsou subitamente, embora a razão exata permaneça desconhecida. Micênicos, egípcios, hititas, babilônios e minoicos eram civilizações avançadas com culturas prósperas, arquitetura deslumbrante e economias baseadas no comércio marítimo. Contudo, essa prosperidade desmoronou, resultando em uma prolongada Idade das Trevas. Algumas evidências. Há a sugestão de que por volta dessa época ocorreu uma seca de 300 anos, resultando em fome, escassez de alimentos e uma significativa perda de vidas. Com a falta de comida, essas civilizações entraram em conflito e gradualmente se autodestruíram. No entanto, registros também mencionam um pouco misterioso navegante chamado os Povos do Mar, que é citado em textos e representado em estelas que retratam grandes batalhas na mesma época. Acredita-se que os povos do mar foram responsáveis por boa parte das mortes e destruição ao longo do Mediterrâneo, invadindo e arrasando cidades portuárias proeminentes, possivelmente tirando vantagem desses impérios enfraquecidos pela seca. Infelizmente, relatos vagos e entalhes não identificados são todas as evidências disponíveis sobre a existência desses poderosos piratas. A prática da medicina na Grécia Antiga representou, sem dúvida, um avanço em relação ao período anterior, mas ainda era antiquada em vários aspectos. Antes do século V a.C., as doenças eram consideradas castigos divinos infligidos pelos deuses. Se alguém morresse, era atribuído aos deuses, enquanto a melhoria era vista como um presente concedido pelos deuses. Por volta de 500 a.C., houve alguma redefinição, mas a linha entre ciência e religião ainda era frequentemente nebulosa. O deus grego Asclépio, por exemplo, era tanto um curador divino quanto um médico altamente qualificado. No entanto, não havia uma qualificação profissional para ser médico, qualquer pessoa podia afirmar ser médica e praticar a arte misteriosa da medicina na Grécia Antiga. O sangramento, uma modalidade de tratamento médico que estabelece a retirada de sangue do paciente como tratamento de doenças. Pode ser feita de diversas maneiras, incluindo o corte de extremidades, o uso de sanguessugas ou a flebotomia. As sangrias eram feitas com base em antigas teorias da medicina que supunha que o sangue, e outros fluidos corporais, eram vistos como humores que tinham de ser mantidos em equilíbrio para que o corpo se mantivesse saudável. Era frequentemente prescrito como tratamento. Os antigos gregos eram adeptos dessa prática, que estava relacionada a um sistema médico chamado humorismo, embora não houvesse muita graça nisso. No humorismo, o corpo humano era dividido em 4 humores: sangue, bile amarela, bile negra e fleuma. Em um indivíduo saudável, esses 4 componentes estavam equilibrados, mas dor ou doença surgiriam se saíssem desse equilíbrio. A temperatura frequentemente influenciava os humores, por exemplo, acreditava-se que alimentos quentes produziam bile amarela, enquanto alimentos frios produziam fleuma. Cidades expostas a ventos frios eram associadas a doenças pulmonares, enquanto ventos quentes eram associados a problemas digestivos. O humorismo persistiu por muito tempo após a Grécia Antiga, sendo abandonado apenas na década de 1850, com a ascensão da teoria dos germes. Portanto, apesar das notáveis conquistas da Grécia Antiga, a vida para a maioria das pessoas durante essa civilização provavelmente seria difícil, brutal e curta. Agradecemos por assistir ao Lendo no Cantinho, e qual lição de história você gostaria de explorar a seguir? Gostou do vídeo? Então dê um like e compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum conteúdo. Até mais!